Soldados do Exército Brasileiro, o final do ano aproxima-se e este é o momento para refletirmos sobre os desafios que superamos e, ainda, buscamos a motivação para prosseguir em nossa missão. Presta muito atenção no que eu vou falar agora, tá? Vazou hoje para a revista Veja o depoimento do general Freire Gomes. E o depoimento é devastador para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está atestando uma série de coisas e validando uma série de fatos. Mais do que isso, Alexandre de Moraes, em ato contínuo, liberou todos os depoimentos, ou seja, está público para a imprensa. E o que assim, significa, o que dá o cheiro de que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro não é apenas inevitável, mas isso vai acontecer num período de tempo não tão longo assim. Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, um aviso. Acabou de chegar a nova revista Valete, essa que você tá vendo aí na tela, tá bom? É a revista de um ano. Ela vai autografada pra você, tá? Ela é muito especial, finalmente nós chegamos a um ano de revista. Pra você receber, assine aqui o Clube MBL. Todo mundo que for assinar o Clube MBL vai receber essa edição autografada. Agora fica também um pedido. Assine a Valete, seja uma das pessoas que aparecem na página interna dela como membro fundador. Ajude a formar a única revista de direita no Brasil, que já se tornou a terceira revista de cultura, vai chegar em segundo lugar, vai se tornar a segunda revista de cultura do Brasil nos próximos 2, 3 meses, e aí vai buscar o primeiro lugar nos próximos 1 ou 2 anos, tá? Trabalho sério, dá resultado sério, obrigado a todo mundo que apoiou, venha fazer parte. Pois é, amigos, saiu na Veja a matéria tratando do depoimento do Freire Gomes e ele é devastador. E por que ele é devastador? Ele tem 2 pontos aqui. O Freire Gomes, que foi um general que sofreu muita pressão para aderir a uma ruptura institucional do Bolsonaro, tá? Ele fala, ele atesta a tudo aquilo que o Mauro Cid já vinha falando e que outros depoimentos traziam, que eram as reuniões falando da minuta do golpe, a famosa minuta golpista, as discussões sobre elas e um debate acalorado que houve entre chefes das Forças Armadas e o então presidente Bolsonaro sobre dar ou não dar um golpe. Alguns vão falar, não é dar um golpe, é colocar um estado de defesa questionando o resultado das eleições, porque supostamente houve uma fraude nas eleições, tá? Isso se chama golpe, mas assim, muitos de vocês estão assistindo, que eventualmente são bolsonistas, não estão a fim de tratar nesses termos, então chame do que quiser, eu vou chamar de golpe, tá? O fato é, o Freire Gomes, ele se opôs a isso. E o Freire Gomes deixou claro, que o Garnier, que era o chefe da Marinha, queria e topava, e 2, que o Bolsonaro estava ali nessa reunião como que tentando convencer os demais a, vamos dizer, a aderirem a isso, tá? Uma das partes mais graves disso é que o Freire Gomes alertou ao então presidente que se ele levasse isso à frente, ele ia sofrer, vamos dizer, algum tipo de responsabilização penal, que é o que está acontecendo agora, tá? Porque, obviamente, isso se trata de uma ruptura institucional. Outra coisa que o Freire Gomes fala é que ele não via, e o Exército tinha até feito aquela checagem das urnas, ele não via nenhum indício de fraude, e que o Bolsonaro não teria como demonstrar nenhuma fraude nas eleições de 2022, o que também é verdade. Vamos lembrar que até agora, por mais que tenham criado teorias conspiratórias mais diversas, ninguém conseguiu demonstrar que houve fraude nas urnas nas eleições de 2022. E isso precisa ficar claro para todo mundo, porque isso foi uma campanha de desinformação criada para confundir as pessoas, para dar a ideia de que qualquer resultado que não fosse a vitória do Bolsonaro foi roubo. As pessoas roubaram, tá? O Freire Gomes foi um cara, e a gente precisa colocar agora ele sob perspectiva, que foi muito duro nesse cenário todo, e ele não se moveu em nenhum momento diante da pressão. A pressão houve do presidente da República. Ele alega ali também que houve outras reuniões que já foram comprovadas que rolaram. Então, assim, todas as informações e todos os depoimentos estão batendo e se validando, ou seja, a história tá bem amarrada. E ele, mesmo recebendo pressão de presidente da República, de outros pares dentro das Forças Armadas, de gente da ativa das Forças Armadas, ele não arredou o pé. Na verdade, se vocês lembrarem, né, e eu vi agora recentemente o Paulo Figueiredo fazendo turnê pelos Estados Unidos, denunciando o que o Alexandre de Moraes está fazendo, o Paulo Figueiredo ficava na TV falando que para as pessoas pressionarem o Freire Gomes. E eu na época ficava falando, gente, por que diabos o Paulo Figueiredo quer que se pressione o Freire Gomes? O que o Freire Gomes pode fazer? O que ele tá querendo exigir do Freire Gomes? Obviamente que o Paulo Figueiredo não vai responder isso, porque a pressão no Freire Gomes era justamente a pressão para ele aderir à minuta de um estado de defesa que se tratava de um golpe que prenderia a ministra do Supremo, etc., e que colocaria o Brasil no rumo de uma ditadura. Não no rumo, ele tornaria o Brasil uma ditadura em ato contínuo a assinatura do decreto.
Tá? Então, mandaram a gente pra frente da casa do Freire Gomes. O Freire Gomes recebeu ataques mais diversos. E é um cara que não arredou o pé dessa história. E é isso que se espera de generais, de gente que comande as Forças Armadas. Tem que ser homem nessas horas. E ele foi homem. Aí, toda essa turma bolsonarista vai chamar ele de melancia, de comunista, de gay, sabe? Simplesmente porque ele não cedeu à pressão deles de dar um golpe de Estado em benefício do senhor Bolsonaro, baseado em notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Essa é a verdade da história. E todos os depoimentos cruzados, todos os documentos coletados, todas as conversas, todos os dados de movimentações de celular, todos eles demonstram que isso que está sendo exposto por ele é verdade. A ponto do Bolsonaro, quando foi fazer aquela manifestação lá na Paulista, falar do estado de defesa, da minuta do golpe, já como uma realidade. Não, mas isso teria que passar no Congresso, não é que... Você daria o decreto antes e depois você ia resolver o que você ia fazer. Vocês iam fazer a operação, era na hora, não vem com essa conversa. Então, meus amigos, o que acontece? O Freire Gomes foi um homem muito corajoso e é um homem que vai precisar ser entendido ao longo da história. Porque, de fato, um processo golpista estava em curso ali. E eu não estou falando aqui das consequências disso tudo, que é esse acúmulo de poder que houve por conta do golpismo bolsonarista por parte do Alexandre de Moraes, tornando ele um ser hiperpoderoso. E agora que ele é hiperpoderoso, porque ele que fez, vamos dizer, todo o processo de desmonte disso, ele está, vamos dizer, agindo de maneira autoritária com os poderes acumulados, que agora são essas legislações envolvendo TSE, envolvendo as redes sociais. Legislações que só existem porque o outro lado, né, o lado do Bolsonaro, fez um uso tão malicioso das redes sociais, e é verdade, porque toda aquela história de urna, toda aquela história de, o argentino demonstrou que o algoritmo do que... Era tudo mentira, e eles manipularam milhões e milhões de pessoas a crerem que o Brasil estava vivendo uma fraude nas urnas, com mentira atrás de mentira, mobilizou gente pra frente do quartel, a gente foi presa por conta disso, porque a galera, essa galera do Bolsonaro, entendeu que valia a pena destruir a liberdade que nós temos nas redes sociais em nome de um golpe do Bolsonaro. E aí todo mundo tá se ferrando. E o Alexandre de Moraes agora que ele tá abrindo esses documentos, ele tá cheio de razão lá, veja só, essa liberdade aí, né, tá sendo, vamos dizer, parte de um abuso. E como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai questionar isso? Quando os bolsonaristas fizeram tudo o que fizeram. E eles ficam indo nos Estados Unidos denunciar o Alexandre de Moraes. E abusos que ocorrem em um inquérito que é um inquérito que ocorre ao arrepio do que deveria ser a nossa lei. Mas que ele vai falar, foi necessário, os caras tentaram dar um golpe militar aqui. Lembre-se, um golpe militar é um ato de força. Todo mundo que propõe um ato de força não pode reclamar que outro, no caso o próprio Alexandre de Moraes, também venha com o seu respectivo ato de força. Virou ato de força contra ato de força, vocês entenderam? Um estado de defesa ilegal proposto pelo Bolsonaro, com base em notícias falsas sobre o sistema eleitoral nosso, precisa do exército, porque ele não é um ato, vamos dizer, normativo, ele é um ato de força. É um decreto avisando, quem tem as armas vai, prenda, mate se necessário, faça isso, isso e aquilo. É um ato de força. Então o outro lado vai argumentar, eu também fiz um ato de força, eu evitei que este ato de força aqui desse certo, porque assim instaurar uma ditadura. Eu não vou instaurar uma ditadura, mas eu vou criar elementos que controlem isso. É isso que tá acontecendo, essa é a realidade. Foi isso quando eu fui na porcaria do programa do Monark, em final de 2022, explicar eu e o Ricardo, e o cara não quer entender, porque a direita não quer entender. Agora, se você tem um QI que não é o de uma ameba, se você não fritou com maconha a porra do teu cérebro, você tá entendendo o que eu tô falando? O Freire Gomes não tá mentindo no depoimento. Pô, houve a tentativa de um golpe nesse país, sim, com participação de toda essa gente. E a gente já denunciava isso há anos. E agora deu no que deu. E agora a gente tá vivendo o rescaldo disso, autoritário, por conta dos erros deles. Por isso que o bolsonarismo tem que acabar. E esse sujeito, o Bolsonaro, vai ser preso. Ele vai ser preso. E sabe qual é a real? Merece ser preso porque tentou golpe mesmo. Vai falar o quê? Que não merece? Que não tentou? Porque eu falo pra você, porque eventualmente você é um bolsonarista que tá assistindo, você vai falar, pô, mas no fundo se o Bolsonaro desse um golpe ele conseguiria governar e tal. Entendi. E se o Bolsonaro fizesse uma coisa que você não goste durante a ditadura patriótica dele? Aí você resolve se pronunciar contra isso. Numa ditadura você não ia conseguir se pronunciar, sacou? Ah não, é uma ditadura do bem. Não existe ditadura do bem. Numa ditadura, quando você começa a agir e fazer oposição, você vai pagar de alguma maneira.
O Putin diz que vive numa democracia, só que toda vez que parece um adversário político, como Navalny, ele morre envenenado, ele vai pra um campo de, sei lá, trabalhos forçados, vai pra Sibéria e some. Adversários em outros países, sei lá, são contaminados com, sei lá, o nome do plutônio, polônio, né? É isso que ditaduras fazem, né? Eu seria oposição ao mediador do Bolsonaro. Eu, muito possivelmente, seria preso. Preso por um crime político de, sei lá, de atentar contra o governo patriótico do nosso mito. É assim que funciona. Ditadura é engraçada, é legal pra você falar no meme, mas não é legal de viver nela. Especialmente quando você discorda dela. E em geral as pessoas deixam de discordar porque elas passam a ter medo. E esse é o negócio, esse é o jogo. Tá? Eu não quero viver nesse país. Se você quer viver num país da ditadura do mito, tal, eu sei que muitos querem, muitos brasileiros querem. Eu não quero, cara. Aí a gente tá em lados opostos. Isso significa que eu concordo com o Quérito, com suas consequências do Alexandre de Moraes? Não. Isso significa que eu, sei lá, quero que o Lula se dê bem? Não. Eu quero que o Lula seja preso. Ele nunca deveria ter sido na cadeia. Mas eu quero definitivamente que a gente pare de se iludir e pare de ficar falando em besteira. E quando sai um depoimento desse do Freire Gomes, pelo menos eu percebo que todos vocês começam a acordar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Com um forte sentimento de missão cumprida, desejo a todos um Natal repleto de alegrias e boas memórias. E um 2023 cheio de paz, união, liberdade e realizações. Brasil, acima de tudo. Eu efetivamente vejo esse vídeo do General Freire Gomes, uma das coisas mais ridículas que eu vi esse ano.